10 de abril de 2026, estou iniciando aqui a nossa reunião das embaixadoras do É Com Elas. Então, mulheres, a minha proposta, eu vou colocar aqui na tela uma apresentação, que eu sei que algumas de vocês não têm possibilidade agora de ver, mas eu vou mandar para vocês, também para eu me guiar aqui. Deixa eu só... Ué, não abri minha tela aqui. Peraí, essa... Não. Essa aqui. Tá. Vocês estão vendo a minha tela, né? Dá para ver a apresentação aí na minha tela? Sim, dá para ver, Sim, dá para ver. tá bom. Beleza. Então, mulheres, eu vou trazer aqui para vocês o que eu tenho conversado bastante com a Mega e o que a gente está almejando pro É Com Elas, né? E para vocês que fazem parte desse ecossistema, ok? Então, primeira coisa, né, gente? Eu acredito que vocês estão fazendo parte desse ecossistema, né? O ecossistema vem crescendo, mas ele não cresce sozinho, né? Então, algumas de vocês estão... Gente, eu só preciso mandar um recado aqui para minha colaboradora, que é bem importante, que ela tem que pegar os livros do É Com Ela, só um pouquinho. Oi, Ana, tudo bem? Olha só, o Guilherme precisa passar aí na tua casa daqui a pouco para pegar 6 livros do É Com Elas para a Mega me trazer aqui para Portugal, que a gente vai se encontrar. Tu pode conversar com ele vai para o evento lá e vai levar para o Wesley. Putz, ela não está em Santo André. Tá. Ok, então não vai ter como. Só avisa o Guilherme para mim, por favor, que ele estava esperando. Eu estou no meio de uma reunião aqui com as meninas, tá bom? Vou te pedir essa gentileza. Puxa, que pena. Que eu ia... Na verdade, Gi, eu esqueci de... Era para te ter levado lá na grande mesa para o Wesley, sabe? Os livros. Ai, agora eu acho que eu vou ficar sem. Tudo bem, faz parte do processo. Vamos lá. Então, o que eu estava falando para vocês, né, gente? Eu acredito muito que não tem preço esse tempo que vocês estão colocando ali no É Com Elas, mas agora que o ecossistema está crescendo, né? É importante a gente olhar para esse modelo, porque eu acho que o modelo de como as coisas estão acontecendo não é o melhor, né? Então, a minha proposta aqui hoje é uma parceria mais inteligente entre nós e leve do que do jeito que tá? Então, é importante a gente entender que o É Com Elas não é um grupo de apoio, ele surgiu para ser um espaço de transformação real, né? Então, a gente acredita que a prosperidade não é sorte, é consistência e vivência das manhãs sagradas, né? Então, como vocês sabem, é muito baseado nas manhãs sagradas. Então, a gente acredita que a mulher que tem controle da rotina, ela tem a capacidade de prosperar, sabe? Então, a gente acredita também que as mulheres, tá? Elas podem despertar para a potência delas uma manhã para cada vez, e a mulher que governa a si mesma é capaz de governar qualquer resultado, né? Então, a gente acredita muito na capacidade da mulher. A Gi, que está na escola de Eu Mesma, ela entende o que eu estou falando, a gente bate muito nisso, da mulher aprender a se governar. E aí vem toda a questão, né, do feminino, etc. Então, a nossa frase, né, eu acredito na minha capacidade de dar certo, ela não vem à toa, porque cada mulher tem um potencial incrível dentro delas, mas elas precisam despertar esse potencial. E qual que é a nossa visão do futuro, né? A gente quer ser um ecossistema global feminino
de execução e identidade, né? Porque um ecossistema, porque a gente vai ter aplicativo, eventos ao vivo, cursos, grupos de WhatsApp, enfim, a gente está construindo isso, né? Então a gente passa de comunidade para um movimento que é um ecossistema, tá? E o que a identidade da embaixadora, né? O que a embaixadora não é? Uma funcionária, de forma alguma, ou uma instrutora contratada, né, para o É Com Elas, ou uma máquina integradora de conteúdo, tá? Ou uma prestadora de serviço, não é. O que é o papel real de uma embaixadora? É a cara viva do movimento e prova de transformação. Então, se vocês acreditam que toda mulher tem um potencial incrível, que o trabalho de vocês transforma mulheres, que mulheres precisam ser, precisam despertar esse potencial, né? A embaixadora, ela vive isso, né? Ela acredita muito nisso. Se a pessoa não acredita nisso, não faz sentido ela ser embaixadora do É Com Elas. O que ela é? Ela é uma voz que amplifica o movimento, né? Uma posicionadora estratégica que utiliza a comunidade como vitrine para ela. E, além disso, uma parceira de negócios do É Com Elas, porque o sucesso do É Com Elas é o seu sucesso. Né? Então, quanto mais a gente crescer, mais gente a gente põe no ecossistema, mais vitrine você tem para você. Tá? E o que estava acontecendo, gente? Esse é o meu diagnóstico, tá? Que, na minha opinião, não é sustentável. E a gente sabe que, às vezes, cultura, ela vem automaticamente. Agora eu preciso, como líder do movimento, mudar isso, né? Então, o que eu percebi? Né? Que as embaixadoras estavam se posicionando como mentoras, praticamente, dentro dos grupos, entregando conteúdo direcionado, com começo, meio e fim, estando ali nos grupos, fazendo entrega frequente, produção de conteúdo, e isso não é bom nem para o É Com Elas e nem para a embaixadora. Vou explicar por quê. Primeiro, porque você acostuma o público de uma forma ruim, né? Então, as pessoas, elas querem entrega, 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 não se comprometem com essa entrega e acabam não comprando nem os produtos do É Com Elas, nem os produtos de vocês. É diferente do que a Gi vai fazer agora. O que a Gi vai fazer é para ela testar o modelo dela, porque ela não tem, ela vai fazer o teste do produto dela. Então, ela está usando aquele público ali do grupo dela para ver, porque primeiro, né, você tem que testar, ela não tem um produto ainda, mas depois a ideia não é continuar fazendo isso. Então, eu acredito que sem querer isso foi acontecendo, né? Talvez eu, de alguma forma, puxei isso, mas esses grupos, eles eram para se movimentar sozinho. Porque o que acontece? Aí vem, né, sobrecarga da embaixadora, tem que ficar, se sente ali, que tem que entregar, 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 e aí acaba que vocês podem falar, né? Tipo assim, eu quero cuidar do meu negócio, eu quero cuidar do meu produto, não tem nada a ver. Esse não é o papel de uma embaixadora. Então a gente estava, as coisas estavam indo por outro caminho, né? E tá tudo bem, porque o movimento está crescendo e a gente vai evoluindo. Eu também estou aprendendo com isso, tá? Então, qual que é a ideia, né? A gente mudar o paradigma aqui. Menos entrega fragmentada, tá? Eu já vou explicar para vocês como fazer isso, e mais presença estratégica, né? Então, dando essa vitrine para vocês em toda o movimento, né? Então, ter uma embaixadora mais leve, que tem um posicionamento e lucrativa, que movimenta o ecossistema, tá? Essa é a ideia. Então, qual que era a dinâmica antes, né?
a embaixadora gerava todo o movimento ali dentro da comunidade. A comunidade depende exclusivamente da embaixadora tá hello, hello, hello. E eu sei que isso, num primeiro momento, vai demorar a acontecer, tá? O que eu quero que os grupos, eles respirem e se movimentem sozinho. A embaixadora, ela entra apenas como referência e orientadora, né? Então, se tem um assunto ali que ela precisa guiar e tal, faz sentido, mas não como a gente estava fazendo, sabe? Em modelo praticamente de mentoria dentro de cada grupo. Então, o que eu pensei de modelo? Deixa eu te falar uma coisinha. Esse modelo, ele é viável, porque aconteceu isso naquele grupão. Você já viu que ele funciona sozinho? Exatamente, ele funciona sozinho. Acabou Exatamente. que tem várias anfitriãs ali e tal, mas ele é diariamente autoalimentado por elas mesmas. Eu, de vez em Exatamente. quando, entro, falo um oi e tal, mas ele funciona sozinho. Então, é uma estratégia que dá. A gente só precisa trazer aquelas pessoas que mais comunicam para que elas movimentem também junto com a gente, para que ele dê aquele primeiro empurrão, né? Exato. E aí pode ser, né, que um grupo tenha mais que uma embaixadora, não tem problema. Por exemplo, a Rede Mulher Empreendedora, tá, eu estou falando esse é gigante, né? Mas tem outras. Eu estou na mentoria da Maiara Marinov, que ela tem a Rota da Empreendedora, ela tem 60 embaixadoras, né? E que juntas todo mundo ancora tudo, né? Então elas crescem com o movimento e vice-versa. Então, o que eu estou pensando, gente? Ter um encontro semanal para toda a comunidade qualificado por semana. Então, tipo, uma vez por semana. Daí eu ou a Mega vamos estar junto também. Vamos falar de dinheiro, vamos falar de feminilidade, vamos falar de maternidade. E aí a gente divulga em todo o movimento e tem um dia fixo e as mulheres de todos os grupos já sabem que todo aquele dia, vamos dizer, segunda-feira, 15 horas tem live, entendeu? E aí fica uma coisa, não fica aquela coisa dispersa nos grupos, é mais vitrine para vocês e aí vai crescendo, entendeu? Então, e ao invés de ter essa coisa de ter esse monte de live, etc, né? Então, o grupo ser autônomo, a gente tem um encontro semanal, e aí a minha intenção é que num futuro próximo a gente já comece a fazer os mini eventos regionais, né? Então, por exemplo, ter um evento em São Bernardo que a Gi coordena, entendeu? E aí chama, leva outra pessoa e tal. No início, a Mega vai, eu vou, mas ter os encontros, tá? E isso também ser uma vitrine para vocês, tá? Então, e além disso, a gente ter uma parceria comercial. Então, ter uma estratégia para vender os produtos de vocês dentro do É Com Elas, né? Então, isso é o que eu estou montando, né? Porque tem que ser um ganha-ganha. Tanto É Com Elas tem que ganhar, vocês têm que vender. Só ficar colocando conteúdo ali para não vender não faz sentido, né? Então, o que a gente está planejando, né? No futuro, uma plataforma, e dentro dessa plataforma eu quero ter o Entre Elas Office, que vai ser um espaço para as mulheres contratar e oferecer os seus serviços, né? E as embaixadoras vão ter um espaço especial, né? Eu ainda estou construindo isso, né? Isso é futuro, né? Então, vocês terem lá, né, uma vitrine profissional, essa visibilidade global dentro da nossa estrutura, tá? E o que a gente tá, como eu falei para vocês, né, essa rodada de eventos presenciais. Então, o meu grande sonho é que tenha, por exemplo, vamos dizer, vou dar um exemplo, né? A Maria mora na Espanha.
Daí ela pega e faz lá um evento, entendeu? Agir em São Bernardo, não sei quem não... Isso acontece em muitos outros grupos, né? Então, isso é muito bacana. E dia 17 e 18 de outubro, a gente vai ter o evento anual, né? Que eu quero fazer daqui para frente, sempre um grande evento anual. E onde as embaixadoras vão ter um espaço dedicado, então a gente vai trazer grandes nomes do mercado, etc., né? Vai ser um evento para 300 mulheres e tal, então isso vem aí no futuro, tá? Então, o que a gente está deixando para trás, né? É ser a única fonte de energia do grupo, e para isso, gente, eu tô contratando uma gerente de comunidade, porque daí ela também vai estar ali nos grupos, vendo quem está entrando, quem não está entrando, liderando esses grupos junto comigo e tal, para que ele viva sozinho, né? Porque isso eu estou tentando pensar como fazer isso. Eu acho que o público do É Com Elas foi mal educado. As mulheres entram ali esperando que vai ter um conteúdo, né? Então, foi o que a Gi falou. O grupo tem que viver, ele tem que estar sozinho, né? Ele tem ele tem que, de alguma forma, senão fica muito pesado isso, né? Então, ficar produzindo conteúdo sem ter uma estrutura de retorno não faz sentido, né? Então, a gente, né, daí tem mais controle no encontro semanal, de ter estrutura, daí a gente já sai posta, né? Vamos ter uma representação mais autêntica nos eventos, e aí a gente ter mais coerência, né, com a nossa comunicação. A gente quer contribuir muito no crescimento comercial de vocês, né? Então, ajudando vocês a evoluírem como profissionais também, né? E cuidando também da sustentabilidade do movimento, né? Então, o que a gente entende, né? Crescimento comercial, uma oportunidade de legado, né? Porque você vai estar em um movimento que está mudando a vida de centenas de mulheres. Então, a gente vai começar a investir em tráfego, vai crescer muito esse movimento, né? Então, é uma visibilidade e da gente trabalhar nesse propósito juntas, né? Então, a gente tem esse é o nosso flywheel, né? Então, a embaixadora, ela está no centro, a gente tem a comunidade, os exemplos, os eventos, a futura plataforma e a nossa parceria comercial, que a minha ideia e da Mega daí é ir conversando com cada uma de vocês individualmente para a gente ver o produto que vocês têm, como que a gente pode oferecer dentro da comunidade, como que a gente pode criar uma estratégia também para te ajudar para vender isso dentro da comunidade. Então, no final, é uma construção a duas mãos, né? Então, a gente, como eu falei, vai sentar com cada uma de vocês, se vocês quiserem, né, fazer parte disso, e a ideia é começar um novo capítulo. Eu não sei como é que vai ser essa história dos grupos, né? Eu ainda estou pensando, mas eles têm que viver sozinhos. Não dá para ser desse jeito que a gente está trabalhando, fica muito, muito pesado. Agora, queria ouvir de vocês, né? O que vocês, se faz sentido, isso que eu falei, se não faz, o que vocês acham? Se alguém quiser falar, né? Eu acho que, assim, o que atrai a mulher para entrar no É Com Elas hoje, né? Eu entrei lá no começo porque eu tinha você como referência, né? Era um grupo que estava começando, eu gostei da ideia de ter diferentes assuntos, mas de início eu não fui muito participativa neles. Sim. Mudou mais quando teve o Milagre da Manhã e que começou a ter a reunião. Então, eu acho que precisa ficar bem claro essa parte, porque
O que faz o É Com Elas viver é a proposta que ele tem de melhorar a qualidade de vida, trazer essa mulher mais focada nela mesmo, produzindo mais, tendo mais dinheiro. Então, essa é a proposta do É Com Elas. Em cima disso, a gente precisa pensar em algo que nem a Roselma falou aquele dia, de você ter uma parte do grupo que seja um gourmet. Eu estou trabalhando lá no grupo, no meu grupo, e de uma certa maneira eu acho que está tendo sucesso, porque ele não saiu ninguém dele ainda. Ele já está com 112 membros. Eu vou colocando coisas assim, pensamentos, reflexões, para que ela entenda que ela precisa daquele conhecimento que vai estar sendo colocado na mentoria. Se ele ficar um grupo muito fechado e só monetizado, talvez ele não atraia tanta gente. Sim. Então, é um cuidado que eu acho que a gente tem que ter, nós como embaixadoras, você como idealizadora e a Mega agora que está entrando nessa empreitada também, é trabalhar como se fosse funil mesmo, topo de funil, atraindo todo mundo, tendo o meio de funil ali no grupo, onde a gente engaja essas mulheres, para ter o final do funil nas nossas mentorias, nos nossos produtos. Não sei se faz sentido para a Maria e para a Júlia o que eu estou falando, mas, assim, eu tenho meio medo da gente ficar muito comercial e aí não ter esse topo de funil que é o que Não pode ficar tão comercial. Por isso que eu falei que tem que conversar com cada uma para a gente pensar numa estratégia, entendeu? Sim. De vendas, porque se tu tem que ter um meio termo, né? Tipo, entre você ser um grupo aberto e fazer vendas, né? Então, por exemplo, a Rede Mulher Empreendedora, só que eles são a gigante. Agora elas lançaram uma parte paga, né? Uma parte paga da comunidade, né? Então, mas elas são gigantes. Eu acredito que no caminho a gente vai descobrindo isso, entendeu? Como que a gente pode, ao mesmo tempo que monetiza, né, não deixar só comercial, porque senão também... Me veio uma ideia na cabeça agora, você falando delas, que a gente pode fazer o seguinte: a pessoa pode escolher gratuitamente até 3 grupos que interessam. E depois você ter uma assinatura onde ela consegue transitar em todos os grupos, pagando essa mensalidade. Então, já traz um fixo para a comunidade se autogerir. E dentro dos grupos a gente ter os produtos. Então, eu tenho o grupo lá do Dinheiro É Com Elas, aberto, e ele tem outros grupos que são mentorias, que a pessoa entra quando ela se sentir apta a entrar e tal, que também vão ser pagos. Então, o que eu penso? No meu grupo ali, eu vou trazendo reflexões para elas ali no aberto, levando conteúdo, não preciso estar todo dia, mas coisa simples, um card. Você vê que eu jogo um card lá, elas mesmas vão escrevendo. Então, cada uma que entra, eu falo bom dia, escreva para elas que é um grupo seguro, que elas podem compartilhar, e quanto maior o compartilhamento delas, mais todo mundo aprende, para trazer mesmo esse movimento. E aí depois ter ali como se fosse linkado produtos nos quais ela vai se filiar, pago, para que ela tenha o conteúdo completo. Isso é uma forma também. É mais ou menos isso, né? Eu só estou pensando assim como fazer isso, né? Então, e assim, a gente precisa urgente, isso eu estou trabalhando com a Mega, né? A partir do próximo, eu vou começar a rodar tráfego para o perfil de mulher, né? Porque foi o que eu falei da outra vez, o perfil de mulher que vem no momento é muito da aliança, mas a quebrada, entendeu? E essa mulher não vai consumir um produto teu, da Maria, meu, da Julie, entendeu? Porque é uma mulher que está meio
num momento muito problemático de Às financeiro. vezes ela está problemática porque ela compra muito curso. Você viu lá no grupo tanto de gente que coloca que comprou um monte de curso? Então, por que não comprar o curso do É Com Elas? Então, não vai, eu acredito que não é nessa linha que a gente tem que ir. Mesmo ela sendo quebrada, se ela sentir necessidade, porque ela sabe que ela vai melhorar, a gente tem que ter isso. Aquele comece pelo porquê mudou muito para mim a minha visão. Se a gente conseguir fazer com que essas mulheres sintam a necessidade do nosso conhecimento, a gente não precisa se preocupar com esse movimento, porque a quebrada ela vai se endividar e vai comprar o curso. Na verdade, né, Gil, o que eu vejo isso não é só, não é com elas, lá da Labecom eu vejo a mesma coisa, tá? A galera, assim, fica num desespero e fica comprando um curso até o outro, atrás do outro, sabe? Tipo, como eu tô fazendo muita entrevista para vender a nossa mentoria lá do Labecom, e eu tô fazendo, assim, 30 minutos ao vivo, eles vão me contando, sabe? E tem gente que tá endividada em curso, gente. Tá endividada em curso. Chega a ser, assim, triste, sabe? É uma realidade, assim, sabe? Tu vê o desespero das pessoas, sabe? Que elas estão num desespero. Mas quando eu falo de, assim, claro, eu não tô deletando esse grupo, entendeu? Mas é que o avatar que eu quero atrair futuramente é uma Sim. mulher, né, que nem você, que nem eu, que nem a Maria, sabe? Que já temos um negócio que quer crescer, porque o que a Mega faz ali, a própria Júlia, eu acho que todas nós somos o perfil que eu quero do futuro pro É Com Ela. Somos mulheres que já estamos num caminho de performance, né? Mas a gente quer mais. A gente Sim. sabe que pode ser muito mais. Tipo, só que falta aquela cerejinha do bolo, sabe? Que falta aquela cerejinha do bolo. E ali que tu consegue no É Com Elas, né? Dependendo do momento que tu tá. Então, às vezes não vai saber de dinheiro, né? E aí é muito que a gente trabalha na escola de eu mesma, né? Pegar a mulher nesse ponto que sabe, puta, eu sei que eu sou foda, só que eu não tô conseguindo desenrolar, que é o que a Mega tá fazendo lá, né? Tipo, Sim. desenrolando cada uma de vocês, né? Porque daí a mulher tem que saber de vendas, tem que saber que daí tu vai entrar nessa parte de dinheiro. Então, pô, eu peguei vou dar um exemplo para vocês, né? Uma mulher incrível entrou na minha mentoria individual. Loja dela faturando 300 e poucos mil reais. Aí fomos colocar tudo no papel, no prejuízo, e ela desesperada, não sabendo, sabe? Mas assim, tipo, não tem o mínimo de gestão financeira, sabe? Tipo, o mínimo do mínimo, e já lidando com os valores desse, sabe? Então, assim, uma mulher que tem um baita potencial, tipo, aprendeu com o nosso curso lá, sozinha e tal, e só que se perdeu nessa parte, né? Então, por exemplo, eu tinha me perdido na parte do feminino, né? Então, uh, sou, sou muito boa na parte técnica, tudo, mas não tinha me encontrado no feminino, né? A maternidade me virou ali de cabeça para baixo. Então, são várias áreas da vida, né? Então, cada uma de nós, a gente vai para ser alta performance, né? De verdade, a gente precisa trabalhar cada uma dessas áreas, né? E aí a gente vê, né, que vai e sempre vai estar evoluindo, né? A própria Mega, por exemplo, né, que já chegou num patamar muito bom, quer ir mais além, né? Então não para. E aí para ir mais além, tu precisa quebrar outros padrões, fazer coisas diferentes e tal. Então, todas nós estamos em construção, né? É que tem aquela construção muito, muito lá da base, que daí é um público que Mais trabalhoso. não é o tão ideal, entendeu? Que é o que no geralzão o Elton pega lá, que é a pessoa que está totalmente endividada. Por quê, né? Ele já explicou para a gente que é a massa, né, do Brasil. É a massa do Brasil, tá desculpa falar, gente, a massa tá na merda. Tipo, não sabe nem o que
o que fazer, né? E aí tu vê quando esse pessoal fica falando que compra tanto curso, que tristeza que as pessoas estão num desespero, né? E vão se embolando cada vez mais. Júlia, quer falar alguma coisa? Que eu vi que tu entrou na câmera aí. Não estava achando o microfone aqui. Sim, eu ainda não consegui pegar o perfil ali do pessoal da maternidade, porque o que eu percebi nos encontros ao vivo é que a gente tem mães de bebês e a gente tem mães de adultos. Eu não sei o objetivo, por exemplo, das mães dos adultos ali dentro do grupo. Então, eu sinto que é um público muito grande ali dentro que não sei como atingi-los, né? Ainda não, e ele é um grupo que ele não roda sozinho, né? Então, não sei a expectativa, como eu já tinha conversado com você, né? Das gravações. Sei, esse é um tema meio complicado da gente compartilhar, porque às vezes é uma dor que ela tem ali, ela não vai querer que outras pessoas escutem, né? Porque ela quer que ele seja um lugar seguro e que ninguém saiba daquele problema, né? Então, eu tô com essa dificuldade ali Eu dentro. tenho que pensar contigo, aquele grupo ali, porque eu também já percebi que, tipo, Sim. se tu não falar nada, não vai. E a Então, eu até grande chamo ideia, elas para ajudarem, mas não. quando eu criei de maternidade, eu fiquei pensando, por quê? Porque eu, que sou mãe e empresária, de vez em quando tem uns BO, sabe? E tu quer falar, tu quer ter um espaço para falar, sabe? Putz, nossa, Sim, trabalhar hoje, daí tu fica com culpa com o filho, sabe? Então, tipo, quando eu criei era para essa ideia, né? para compartilhar mesmo Para as dificuldades trocas, mesmo. né? Trocas, né? Uhum. Porque tem ali, por exemplo, eu me inspirei em duas comunidades. Uma daqui da Alemanha, que é daqui de Hamburgo, que a menina ela tem ela tá bem grande já. Ela tem mais de 40 grupos dentro da comunidade dela. Daí tem cabelo crespo, esporte, daí tem grupo de corrida, só que é mais regional. Agora que ela está abrindo para a Alemanha toda, começou só numa cidade, e daí foi crescendo, e daí isso, quando é só numa cidade, é legal porque as pessoas ficam mais próximas, né? É mais fácil de marcar o encontro. E aí a proximidade deixa as pessoas muito mais conectadas, que eu acho que é o que acontece lá no grupão, de vocês, né, estão todas ali, a grande maioria em São Bernardo, né, aí, pá, faz um encontro pessoal, bum, conecta muito, né, agora nós não, a gente já começou global, mas tem um outro grupo, uma comunidade que eu tô, só que é bem mais antiga e maior, né, que é a Mulheres no E-Commerce, que também é que nem a gente, né? Daí elas têm, tem mães empreendedoras, tem mulher. E lá o que eu percebo, mas é um nível de consciência, são mais mulheres que são corporativo, grande maioria são corporativo, a grande massa é corporativa, então ali tem muita troca, sabe? Tipo, se eu ponho lá, eu preciso falar com alguém da Zara no Brasil, eu vou encontrar, sabe? Tipo assim, alguém vai me passar o contato de alguém da Zara. Então, assim, é um grupo muito bom. Tu precisa de alguma coisa, alguém lá tem, sabe? Alguém lá vai. E aí ela começou a crescer muito, esse grupo. Agora eles já são chamados, tipo, nos eventos, tem stand de mulheres do e-commerce, e os eventos convidam, sabe? Elas não pagam nada para estar no evento, e é isso que eu quero chegar com elas. A gente crescer tanto que vai ter um evento, não, ó, a gente vai construir. O que eles fazem com as mulheres no e-commerce? Eles constroem uns locais especiais para ter palestra das mulheres do e-commerce, com tudo, com a marca. Mas para chegar nisso precisa desenvolver, né? Só que eu percebo que o nível de consciência ali é muito diferente. Então tem muita troca, sabe? Tipo, a mulher vai lá, tem uma experiência, e aí, às vezes fica, e é interessante, às vezes fica sem falar por um tempão,
uns 3 dias, assim. Aí daqui a pouco alguém fala, mas é sempre algo interessante, sabe? De vez em quando eu dou, não é um grupo que é de ficar de papinho, mas de vez em quando eu dou uma conversada ali, e eu já fiz várias conexões por ali. Por exemplo, eu já convidei pessoas para podcast, eu conheci a gerente do Mercado Pago, que me cedeu o lugar com elas para o primeiro evento por causa desse grupo. Então, a minha grande vontade é que o É Com Elas vire um lugar assim, sabe? Que tipo, nossa, eu preciso de falar com uma vou usar a Gi como exemplo, né? Uma CFO, tá? Aqui, ó, eu conheço essa, a Maria, tem um contato em Portugal de alguém que não sei o quê. Não, eu conheço, sabe? Tipo, tenha né, uma troca profunda, o que acontece lá naquele evento, naquele grupo muito, né? As mulheres, tipo assim, eu sou a fulana X, eu preciso de alguém para me ajudar nisso e tal, sabe? E daí vai lá e encontra, né? É por isso que eu falo que o perfil é muito importante que eu vou atrair daqui para frente, porque esse perfil que está no momento, ela não é uma mulher assim, não é uma mulher de negócios ainda, sabe? É uma mulher muito o meu problema Pra é meio que ensinar a pescar. Você quer exato, que alguém, a ensinar a pessoa vai lá pescar, e já sabe? pesca sozinho. Exato, sabe? Não é uma empresária ainda. Até você falando sobre isso, né? Acho que é até importante para mudar na descrição do meu grupo, por exemplo, de falar que ali é um espaço onde elas mesmas vão se acolher, né? Um espaço de desabafo, né? A gente deixar claro ali e até mandar, né? Uma mensagem falando que, né? Aqui é o espaço onde você está com algum desafio, está difícil, é um lugar de compartilhamento, onde você vai ser acolhida, abraçada pelas outras pessoas, né? E eu estarei ali se necessário, né? Mas que ele, né, para dar esse movimento para elas também, porque acho que muita gente que entra ali, até eu mesmo não sabia muito o objetivo, né? Como funcionaria aquele grupo, né? Não sei se ele já chegou a andar sozinho em algum momento. Não foi. Antes era eu puxando. O legal que o que puxa no grupo é você fazer perguntas. E aí, para não ficar aquela perguntinha solta sem ninguém ver, o que eu fiz? Eu peguei a arte do grupo, né, do WhatsApp, e fiz um card. E embaixo eu escrevo uma pergunta para puxar para uma reflexão. Tá legal. Aí as pessoas acabam, quando eu vejo que as pessoas não falam muito, eu vou e conto uma história minha, conto uma coisa minha, de alguma dor que eu tenha, que seja meio que de todas ali, para que elas se sintam à vontade a compartilhar. E aí eu sempre coloco lá que ali é um lugar seguro, que ela pode se expor, que ela pode colocar quais são as dores dela. Isso tem funcionado bastante. Tanto que eu coloquei, já vai fazer uma semana, que está lá para vocês colocarem as 5 maiores despesas. Então, ontem eu falei assim, olha, gente, eu preciso desses dados para eu direcionar o que eu vou falar para vocês, porque aí vocês não precisam perder tempo e tal, né? Aí um monte já colocou. Então, são perguntas que a pessoa se sinta incluída e que ela precisa colaborar com aquilo. Tem funcionado bem. Sim. E outra uma outra coisa que eu percebo, né? Que aí isso eu também tenho que arrumar uma maneira. Quando elas entram, elas têm um problema, elas entram em tudo quanto é grupo ao mesmo tempo. E aí elas ficam, em inglês, né? Overwhelmed. Como é que eu falo em português? É muita coisa. Sobrecarregado. Isso sobrecarregado. Conta, né? Aí algumas já falaram para mim, porque eu fico chamando às vezes no privado, sabe, para eu fazer as pesquisas, para saber como é que tá indo e tal. Umas pessoas que saíram, eu também pergunto. E aí muitas me falam, né? Era muito grupo, eu não sei o quê. Tipo assim, aí eu acho que é uma questão minha que eu vou ter que começar, e eu já tô falando, né? Não precisa estar em todos os grupos. Tipo, nem é para estar em todos os grupos, porque, tipo,
pô, você não vai conseguir acompanhar. Tipo, tem que ser o grupo de interesse. Entendeu? Qual que faz sentido para ti? É como a Julie falou, um monte de mãe de adulto. Faz sentido estar lá no grupo de maternidade? Ou a pessoa está se sentindo sozinha, né? Então, tipo, não faz sentido, né? Então, isso também é uma questão de educação que eu quero a partir de agora, tipo, usar bastante o YouTube, né? Então, ter lá, eu já coloquei, porque eu vou mudar como entrar no grupo, explicar para vocês por quê, né? Não vai mais entrar direto pelo grupo de WhatsApp. Por quê? Porque como está crescendo, eu preciso ter controle da questão de lei de dados, né? Eu já vi que alguns desses grupos já levaram multa, porque no final eu estou usando esses dados para inteligência artificial, tudo, e as pessoas precisam, antes de entrar, aceitar o termo, né? Eu concordo que vou receber oferta, que os meus dados estão sendo lidos, blá blá blá. Então, isso, como está crescendo, eu preciso me proteger. Então, eu vou cortar, né? Isso vai diminuir um monte a entrada, mas aí também tu tem uma pessoa de mais qualidade, né? E aí, quando a pessoa entra, ela já vai receber automaticamente uma mensagem: seja bem-vinda, tananã, em um videozinho do YouTube mostrando, né? Ah, e essas são as comunidades, nós temos as embaixadoras, e aí vou falar tudo isso, né? Você não precisa entrar em todos os grupos, eu vou tentar ser o mais breve possível, né? Você não precisa entrar em todos os grupos. Temos as embaixadoras, mas o grupo é para você, né? Então, essa é a minha ideia, né? De a partir. Eu quero até a partir de segunda já mudar isso, né? Não entrar mais pelo link de WhatsApp aí. Todas vocês vão ter, né? O link também para distribuir e tal. E assim a gente vai, porque isso é. A gente já vai, daqui a pouco já vai estar em 1.500 pessoas, aí tem que começar a ter um certo cuidado, né? Vamos fazer evento e tal, e aí eu tenho que ter esse cuidado, né? Bom que acaba filtrando também, né? Acaba filtrando filtra o também. público, as pessoas, para a pessoa que está dentro realmente ela querer participar, porque não, a gente não precisa de números, né? A gente precisa que o negócio se movimente e esteja ativo. E em algum momento vai ser interessante para uma pessoa estar lá, em outro momento não, né? E a gente quer que o grupo se movimente, mas também nem tanto, eu acho, né? Porque quando o grupo tem muito movimento, as pessoas não dão conta de acompanhar, né? Exato, Então, tem que ser um movimento sadio. É que nem esses é, outros grupos que eu tô, sabe? Desses dois que eu me inspiro. Mas é o nível de consciência, entendeu? Porque um grupo que fica muito bom dia, tem que ter dois cuidados que eu vejo, né? A maioria dos grupos de mulheres que eu estou, uns outros, é só propaganda. Spam, spam, spam. Tipo assim, cara, eu nem olho, entendeu? Tipo, eu tô lá num tal de Ela Hub, eu não entendi até agora como aquilo funciona, porque ela abre 2 vezes por semana e é só propaganda, o pessoal fica fazendo. Vou dar um exemplo para vocês, é que a Julie não é, né? As próprias comunidades lá da Aliança Divergente no Marca-Passo. É só propaganda, eu nem entro naquilo ali. Tipo assim, não tem nada de interessante, então eu cuido muito isso, porque se virar um jornal de propaganda, acabou para minha comunidade, entendeu? E também não é para virar grupo de bom dia, né? Sim. Que aí também foi o que a Julie falou, daí fica uma coisa assim, daí eu vou sair, porque isso aqui também. Então, assim, não tem problema, às vezes, o grupo ficar uns dias meio que silêncio, mas quando vir, né, ser tem que ser assim, para realmente trazer. Acrescentar, essa é a palavra, para acrescentar, sabe? transformar, né? Que é uma palavra que você falou também, né? Para elas terem, Que ali, eu vou dar um exemplo para vocês, né? Desses dois grupos. Sempre que eu passo ali eu passo o olho ali nos mulheres de e-commerce, sempre tem uma coisa legal.
Sabe, esses dias a mulher estava lá, eu tenho um podcast, estou procurando alguém para fazer parceria. Aí eu descobri que era da rede, a gente já vai trocar. Eu vou gravar um podcast com ela e ela vai gravar comigo. Então, pô, legal, entendeu? Aí tem pessoas que estão levando outras para evento, né? Então eu sempre dou uma passada de olho, porque sempre tem uma coisa boa, sabe? E assim, conexões, entendeu? É o que eu falei se tu perguntar ali, tipo, conhece alguém, alguém vai te indicar alguém que conhece, tu sai dali com o nome, sabe? Legal. Então, é isso a minha proposta, mas para chegar nisso, eu acho que tem que mudar um pouquinho o público, e aí é uma questão de educação, né? De educação, mas depois, se quiserem falar comigo no privado, etc., né? Como eu falei, a minha ideia é marcar depois com cada uma de vocês para entender. Por exemplo, a Júlia, eu sei que ela quer ir mais para o digital, dar um help para ela, que tipo de produto ela poderia fazer, etc., entendeu? E assim vai, né? Então, também num futuro próximo, assim que essa pessoa começar comigo, a gente ter no Instagram, né, um espaço para ter os vídeos de vocês, né, no YouTube também, se vocês quiserem mandar daí um conteúdo, a gente pode desenvolver um roteiro junto, grava, manda, o meu editor edita e vai lá para o YouTube, né, como um conteúdo, e aí ter esses encontros semanais, que eu acho que vai ser legal, porque daí toda a comunidade sabe. Tipo, é dia fixo, todo mundo sabe. Tem encontro com elas. Aí um dia com a Gi, outro dia com a Júlia, outro dia com a Maria. E daí não fica tão, sabe? Não fica essa coisa de aula e pesado, entendeu? Legal. Sim, Beleza. Então era isso que eu queria apresentar para você. Mandar essa apresentação, depois eu mando a gravação ali para as meninas. E qualquer coisa podem me chamar no privado, se tiverem alguma dúvida, etc. E se não fizer sentido para vocês, está tudo bem também. Para quem está vendo a gravação, está tudo bem. Não tem nenhum problema. Faz parte do processo. Às vezes o nosso caminho é diferente e está tudo ótimo, né? Então, muito obrigada. Se tiverem alguma pergunta, etc., estarei à disposição. Tá ótimo. Tá ótimo. Então tá, aproveitem a sexta-feira de vocês, minhas lindas. Obrigada, bom final de semana para vocês. Tchau. Um beijo. Tchau. Tchau. Michelle, você.